Boa noite! Sejam todos muito bem-vindos a mais uma reunião mediúnica. Eu espero que todos vocês estejam em paz, em harmonia, todos gozando de boa saúde, que as casas de vocês estejam em harmonia, assim como também o nosso corpo, a nossa mente. É com muita alegria mesmo que eu estou aqui no dia de hoje, podendo mais uma vez participar, fazer uma reunião mediúnica. Hoje eu estou sozinha, porque o meu esposo, o Marco, ele está com muito serviço, não conseguiu gravar e participar junto, né? Mas assim, vou daqui mandando boas vibrações para ele também, para que ele possa aí transcorrer nessa fase aí que está com muito serviço de uma forma bem tranquila. Vou também agradecendo a todos vocês pelo apoio durante todo esse tempo, durante todos esses meses, agora já anos aí, acompanhando a gente nas reuniões mediúnicas, acompanhando a gente toda quinta-feira, porque o objetivo dessa reunião mediúnica é manter esse elo também de ligação entre todos aqueles que às vezes não podem ir até o centro e que precisam desse momento, né? De uma bênção, de uma conexão maior com o plano espiritual, com esse relaxamento aqui que a gente faz de forma induzida, para que possa, né, ter aquele momento na nossa casa onde a gente venha a refletir, onde a gente possa ter mais paz, onde a gente possa recobrar as nossas energias. Muitas pessoas não têm condições de ir até o centro, seja por causa da distância, porque moram longe ou porque simplesmente estão impossibilitados de irem até lá. Então esse é um canal, é um elo de ligação entre a casa, o CETRELV, e as pessoas que estão à distância. Assim como são feitas as cirurgias à distância na cura, né? Muitas pessoas recebem lá, colocam lá o seu nome e recebem em suas casas, né? A visita do plano espiritual para a realização das cirurgias espirituais à distância, as vibrações. Então, a nossa reunião aqui também se destina a isso. Mas nós temos a reunião também de quarta-feira, de quarta e na própria quinta-feira também, a palestra sempre do seu Noyama e aos sábados também. Então, aqueles que puderem ir ao centro, que puderem frequentar lá, receberem o passe, ouvirem, né, refletirem sobre os temas que são passados lá, é de suma importância, porque faz um bem para a gente. A gente ouve muitos relatos de quem chega lá e se sente numa atmosfera diferente, se sente revigorado, se sente revitalizado mesmo, né? Porque lá eles atuam, né, de uma forma muito eficaz. E toda casa espírita, né, toda casa de caridade, de oração, voltada efetivamente para os ideais cristãos, elas têm uma proteção muito grande. Então, o ambiente, o local, é sempre muito protegido e deixa longe os miasmas, deixa longe energias que são muito pesadas, negativas, né? Trazidas às vezes por nós mesmos, trazidas por obsessores e demais irmãozinhos do plano espiritual inferior, e que acabam deixando uma psicosfera, às vezes, na rua, em outros ambientes, pesada. E o que não acontece na casa espírita, nas casas efetivamente cristãs, protegidas, ligadas aí a toda, eu falo cristãs no sentido, né, daquela proteção da espiritualidade, do Cristo, de espíritos de um orbe já superior que fazem toda essa proteção do ambiente, né? Tudo que é voltado para o bem tem a sua proteção, isso é bom que a gente sempre mantenha em mente, né? Outra coisa, essa terça-feira, efetivamente, devemos começar o nosso estudo do Livro dos Médiuns, que será feito em 2 a 3 meses no máximo, né? Já era para ter começado na outra semana, mas por um pequeno problema aí do dirigente, do palestrante, né, que vai conduzir, que é o Simão Pedro, não foi possível, mas agora iniciaremos já nessa próxima terça-feira. Então, a todos aqueles que estão inscritos
no curso, então que observem que essa terça-feira já se inicia propriamente, tá bom? Mais uma coisa, todos, por favor, que desejarem, aproveitem esses instantes para pegar aqui, ó, o copo de água para a gente poder fluidificar. Também, quem quiser, as garrafas de água, coloquem aí em volta de vocês. Pode pegar para você, para o seu familiar, para aquele que necessita de uma bênção, para aquele que está necessitando o alívio das suas dores, sejam elas de caráter material ou espiritual. Deposite ali a sua fé, a sua confiança. Coloque ali a água para que ela possa ser magnetizada pelo plano maior e que ela possa servir de bênção para a gente, né? E agora sim, então, vamos dando início a mais uma reunião mediúnica. E eu vou pedindo a todos vocês que se sentem, se coloquem da melhor forma possível, da forma mais relaxada, da forma mais agradável que vocês consigam ficar no sofá, na cadeira, na poltrona, na sua casa, no serviço, onde quer que você esteja, mas que você possa relaxar, que você possa permitir a atuação da espiritualidade sobre o seu organismo. E para isso é necessário que a gente, nesse momento, se desligue de tudo aquilo que porventura nos aflige, nos preocupa ou nos causa qualquer tipo de bloqueio que impeça que a gente possa sentir a atuação da espiritualidade, que a gente possa interferir nessa atuação dele sobre cada um de nós. Então, a ligação que nós fazemos através da oração com o plano espiritual, com o plano maior, é de extrema importância. Essa conexão da prece é aquela chave, sabe? Aquele elo que nos liga aos nossos mentores, aos nossos guias, a todos aqueles que atuam sobre nós de forma positiva. Por isso, irmãos, pensamentos positivos e elevados. Vamos cerrando os nossos olhos e vamos, nada pedindo, mas apenas nos conectando, sentindo a presença dos irmãos da espiritualidade maior. E vamos levando a nossa prece até eles, para que eles possam conduzi-la a Deus nosso Pai. Nós vamos fazendo o Pai Nosso, que eu peço que todos possam me acompanhar nesse momento. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis, Senhor, cair em tentação, mas livra-nos de todo mal, porque vosso é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. E assim, nós vamos pegando o Evangelho segundo o Espiritismo, vamos abrindo ao acaso para a mensagem da noite de hoje. Então, nós vamos abrindo e fala aqui assim. Capítulo 14, Instruções dos Espíritos. A ingratidão dos filhos e os laços de família. Santo Agostinho, Paris, 1862. A ingratidão é um dos frutos mais imediatos do egoísmo e revolta sempre os corações virtuosos. Mas a dos filhos para com os pais tem um sentido ainda mais odioso. É desse ponto de vista que vamos encarar mais especialmente para analisar-lhes as causas e os efeitos. Nisto, como em tudo, o Espiritismo vem lançar luz sobre um dos problemas do coração humano. Quando o espírito deixa a terra, leva consigo as paixões ou as virtudes inerentes à sua natureza e vai no espaço aperfeiçoar-se ou estacionar, até que deseje esclarecer-se. Alguns, portanto, levam consigo ódios violentos e desejos de vingança.
A alguns deles, porém, mais adiantados, é permitido entrever algo da verdade. Reconhecem os funestos efeitos de suas paixões e tomam então boas resoluções. Compreendem que para se dirigirem a Deus só existe uma senha: caridade. Mas não há caridade sem esquecimento das ofensas e das injúrias. Não há caridade com ódio no coração e sem perdão. É então que, por um esforço inaudito, voltam o seu olhar para os que detestaram na terra. À vista deles, porém, sua animosidade desperta. Revoltam-se à ideia de perdoar, e ainda mais a de renunciarem a si mesmos, mas sobretudo a de amar aqueles que lhes destruíram talvez a fortuna, a honra, a família. Não obstante, o coração desses infortunados está abalado. Eles hesitam, vacilam, agitados por sentimentos contrários. Se a boa resolução triunfa, eles oram a Deus, imploram aos bons espíritos que lhes deem forças no momento mais decisivo da prova. Enfim, depois de alguns anos de meditação e de preces, o espírito se aproveita de um corpo que se prepara na família daquele que ele detestou e pede aos espíritos encarregados de transmitir as ordens supremas permissão para ir cumprir sobre a terra os destinos desse corpo que vem de se formar. Qual será, então, a sua conduta nessa família? Ela dependerá da maior ou menor persistência das suas boas resoluções. O contato incessante dos seres que ele odiou é uma prova terrível, da qual às vezes sucumbe, se a sua vontade não for bastante forte. Assim, segundo a boa ou má resolução que prevalecer, ele será amigo ou inimigo daqueles em cujo meio foi chamado a viver. É assim que se explicam esses ódios, essas repulsas instintivas que se notam em certas crianças e que nenhum fato exterior parece justificar. Nada com efeito nessa existência poderia provocar essa antipatia. Para encontrar-lhe a causa, é necessário voltar os olhos ao passado. Eu acho que essa é uma passagem muito, muito importante do Evangelho. E ela, no fundo, ela só é explicada através da multiplicidade de reencarnações. Ou seja, é aquela questão que o Espiritismo traz sempre, o tempo todo, e que é o princípio fundamental de toda a filosofia espírita, de que a gente não vive uma vez só, de que a gente encarna de tempos em tempos, passando tempos na nossa morada espiritual adequada, compatível com o nosso nível de evolução, e tempos encarnados nessas vestes corpóreas que a gente tem, totalmente materializadas, aonde a gente transita aqui pela Terra ou em outros mundos, dependendo também do nosso grau de evolução. E quando a gente é chamado para a Terra, a gente é chamado, por exemplo, no nosso planeta de provas e expiações, que já é um pouco mais avançado do que um planeta, que seria um planeta primitivo, mundos primitivos, aonde a gente já adquire um pouco mais de consciência, aonde a gente já adquire a questão do entendimento daquilo que a gente fez de certo, de errado, buscando já a nossa reforma íntima, a nossa melhoria. Então, nós somos chamados a viver no seio das famílias. Não tem como a gente encarnar aqui na Terra se não for através de um pai, de uma mãe, de nascermos aqui como seres, né, humanos. Então, o que acontece é que muitas vezes essas famílias da Terra, para muitos, não dizem nada, porque eles não encontram afinidade com essas pessoas. Parece que o sujeito não tem nada a ver com aquela família, não se identifica, não às vezes ama, e às vezes pelo contrário, até odeia. E aqui, como diz o texto, às vezes essas animosidades aparecem já desde pequenininhos, crianças, e sem que nada explique. E isso eu quero dizer de pais para com filhos, mães para com filhos, filhos para com os pais, entre irmãos, entre tios, sobrinhos, primos. Por quê? Porque a nossa família de sangue aqui na Terra
não necessariamente é composta pelos seres aos quais nós mais nos afinamos ou até amamos, porque estes talvez estejam em outra família no plano espiritual, ou encarnados, desencarnados, mas dispersos, que são as pessoas com quem nós efetivamente nos afinamos, a quem nós realmente amamos, né? E nós somos chamados a reencarnar no seio dessa família material, não é por acaso, mas por que então? Exatamente para que a gente possa passar por essas provas, para que a gente possa aprender a amar, para que a gente possa saldar alguns débitos que porventura tenhamos com esses seres, né? Disputas lá do passado, animosidades, pendências que ficaram lá para trás e que não que tem que ser resolvidas antes que a gente continue a nossa escala evolutiva. Não adianta a gente querer se melhorar, se corrigir, se a gente não olhar para os nossos erros. Mas às vezes a gente não sabe quais são, não sei. Eu estou sob o véu do esquecimento, não sei o que eu fiz no passado, muito bem. Mas você sabe no contexto que você está inserido nessa nova encarnação. Então, puxa vida, eu tenho um familiar difícil, tenho dificuldade com o irmão, com o pai, com a mãe. Muito bem, então analisa a sua situação, veja o que acontece, veja como você está se portando em relação à situação que é apresentada hoje para você. Não precisa ir buscar no passado, basta você trabalhar com o que você tem agora, nesse momento à sua volta. E se você tiver um olhar criterioso, um olhar bondoso para com você e para com o outro, o olhar da caridade, você com certeza vai encontrar tudo aquilo que é possível que você faça para se melhorar, para compor uma situação. Você vai conseguir identificar esses erros, o que está acontecendo. Porque, meus irmãos, eu sei, é chato falar, mas assim, ninguém é vítima das circunstâncias. Tem gente que se coloca sempre como, o mundo é contra mim, eu sou assim porque os outros fizeram não sei o que para mim, porque as circunstâncias, porque as condições, mas as coisas não são assim. A gente está implicado nisso tudo. A lei do universo é perfeita, as leis de Deus, as leis naturais são perfeitas. Existe a lei da ação e reação. As coisas acontecem numa proporcionalidade perfeita. E se você às vezes passa por uma situação, é porque em algum momento houve a causa dessa situação. E hoje você está tendo a grande oportunidade de saldar um débito. Você está tendo a oportunidade de recompor essa situação, seja lá com quem for. Então, os laços de família, eles vêm para isso. Às vezes são muito difíceis, realmente, da gente lidar. Mas se a gente tiver êxito nessa prova, a gente vai dar grandes saltos. Então, a primeira coisa é que as nossas famílias consanguíneas aqui, pelos laços genéticos da Terra, não são as nossas verdadeiras famílias espirituais. Muitas vezes, entre amigos, entre outras pessoas, nós vamos encontrar laços efetivamente de amor muito mais fortes do que aqueles que nós encontramos na família consanguínea. Mas essa família que é colocada para nós aqui na Terra, ela nos proporciona a oportunidade de resgatar, de restabelecer situações que estavam difíceis no passado, de vingança, de ódios, de raivas, mútuas às vezes, e que agora vêm para que possam ser apaziguadas e novos horizontes estabelecidos. Então é muito importante que a gente não se afaste daquilo que às vezes para nós se apresenta como mais difícil. Ai, não, aquele meu irmão, então eu me afasto. Não, é ali que você tem que lutar. É ali que você tem que se aproximar. Muitas vezes, irmãos, a gente se dedica tanto a fazer a caridade para outras pessoas que nós desconhecemos e fazemos às vezes com tanta facilidade, amor e desprendimento, mas às vezes para um parente, para alguém que está mais próximo ainda, a gente parece que não consegue. Por quê? Exatamente por causa disso. Porque nós não estamos juntos nas famílias por acaso. Vem de um passado distante e é uma oportunidade hoje de resgate. Então, o importante é que a gente se dedique a esse próximo que realmente está muito próximo de nós. Muitas vezes é marido, esposa, filhos, pai, mãe,
Então, que a gente olhe com muito carinho para isso, que a gente não se afaste, que a gente entenda que disso depende o nosso futuro também. Se você quer realmente se melhorar, se você quer realmente dar o próximo passo, subir o próximo degrau, você vai ter que olhar. Você vai ter que olhar à sua volta. De repente, você tem uma mãe que você não vê faz tempo, alguém que, sabe, não, tá lá na casa de repouso, outro irmão que tá cuidando, e a gente meio que se sente desobrigado dessas situações, dessas tarefas. Hoje em dia, as pessoas têm vivido muito mais, né, por causa da medicina, da terra, que com a graça de Deus, né, aumenta a expectativa de vida. Então, muitos chegam à idade de 85, 88, 90, 90 e tantos anos, são velhinhos, necessitam de cuidados, de amor. E às vezes as pessoas, às vezes os próprios filhos, não observam isso e vão relegando para outras pessoas esse cuidado. Não só o cuidado, sabe, gente, mas o carinho, o amor, tá lá, sabe? Você não está aqui na Terra a passeio. A gente tem que entender que a gente não está aqui de férias. Você veio por algo, por algum motivo. Foi estabelecido que você tinha que estar aqui, nessa família, nessas condições, com essas pessoas. Aquilo é importante para você. Se você não der ouvidos a isso, se você se afastar, você só vai estar retardando mais ainda a sua evolução. Aproveite esse momento, meu irmão, para se recompor, seja lá com quem for que você tiver esse problema. Deixa para lá raiva, ódio, o que um fez, o que outro fez. Perdoa. Abra o seu coração, porque só através da caridade, só através do amor é que nós vamos conseguir evoluir. Não há outro meio, não há outra forma. Então, volte os seus olhos para aqueles que estão à sua volta, para o próximo que está mais próximo de você, antes que seja tarde. E era isso que eu tinha para dizer a respeito dessa nossa leitura da noite de hoje. E agora nós vamos passar ao relaxamento e ao passe. Então, para que haja essa possibilidade de intervenção do plano maior sobre cada um de nós, nós vamos cerrando nossos olhos, nós vamos despertando dentro de nós toda aquela crença, toda aquela fé de que Jesus atua através de seus mensageiros da espiritualidade, das equipes socorristas, e que nesse momento elas possam se chegar até nós. Que elas venham, Senhor, adentrando ao nosso lar, a nossa casa, inundando com a sua luz branca, salutar e curadora todos os ambientes em que nos encontramos, todos os ambientes da nossa casa, do nosso escritório, do nosso local de trabalho, da nossa escola. Nós vamos saudando esse plano espiritual que se achega a nós nesse momento. Nós vamos relaxando o nosso corpo, dissipando todos os miasmas, todos os pensamentos negativos da nossa mente e deixando também o nosso coração leve, cheio de paz, longe do rancor, da tristeza, do pesar, da dúvida, do medo. Tudo isso, nesse momento, fica longe de nós, Senhor. E nós podemos sentir os suaves eflúvios da espiritualidade que nos banham, que nos envolvem, que nos trazem a paz. Senhor Deus, meu Pai, nós vos agradecemos imensamente por essa bênção que recai neste momento sobre o nosso lar, sobre o nosso chakra coronário e irradia por todo o nosso corpo, nos trazendo o equilíbrio, nos trazendo a saúde, nos encorajando, deixando longe de nós tudo que nos aflige. Senhor, nós recebemos esse abraço da espiritualidade maior e à nossa frente nós vamos vendo o rosto de Jesus iluminado, o rosto de Jesus a nos convidar para esse banquete de uma nova vida, para a nossa transformação. Jesus dizendo, vinde a mim, quando ele nos explicou
que se o nosso fardo estivesse pesado, que se estivéssemos com muitas dificuldades, angústias, tristeza, que fôssemos até Ele, que Ele nos aliviaria. Então, para todos nós que estamos nessa nossa jornada, no planeta de provas e expiações, tentando nos melhorar, que Ele possa promover nesse momento a coragem e a calma, sabedoria necessária para que possamos dar os nossos próximos passos, para que erremos menos e para que amemos mais. Assim nós agradecemos a Jesus por tudo que nos faz, em cada dia do nosso viver, com a permissão de Deus nosso Pai. E assim, mantendo os pensamentos elevados do livro Momentos de Meditação, de Divaldo Pereira Franco, por Joana de Ângeles, nós vamos dizendo aqui. Ego e eu. A batalha mais difícil de ser travada ocorre no teu mundo íntimo. Ninguém a vê, a aplaude ou censura. É tua. Vitória ou derrota pertencerá a ti em silêncio. Nenhuma ajuda exterior poderá contribuir para o teu sucesso ou conjuntura alguma te levará ao fracasso. Os inimigos e amigos residem na tua casa interior e tu os conheces. Acompanham-te desde há muito, estás familiarizado com eles, mesmo quando te obstinas por ignorá-los. Eles te induzem a glórias e a quedas, aos atos heróicos e às fugas espetaculares, erguendo-te às estrelas ou atrelando-te ao carro das ilusões. São conduzidos respectivamente pelo teu ego e pelo teu eu. O primeiro comanda as paixões, dissolventes, gerando o reinado do egoísmo cego e pretensioso que alucina e envilece. É herança do primarismo animal a ser direcionado, pois que é o maior adversário do eu. Este é a tua individualidade cósmica, legatária do amor de Deus, que te impele para as emoções do amor e da libertação. Sol interno é chama na fumaça do ego, aguardando o momento de a dissipar, a fim de brilhar em plenitude. O ego combate e tenta asfixiar o eu. O eu é o excelente libertador do ego. Sob disfarces que são as suas estratégias de beligerância criminosa, o ego mente e calunia, estimula a sensualidade, fomenta a ganância, gera o ódio e a inveja, trabalha pela insensatez. Desnudado, o eu ama, desculpa, renuncia, humilha-se e serve sem cessar. Jamais barganha ou dissimula os seus propósitos superiores. O ego ameaça a paz e se atulha com as coisas vãs, na busca instável da dominação injusta. O eu fomenta a harmonia, despoja-se dos haveres, por saber que é o senhor de si mesmo e não possuidor dos adornos destituídos de valor real. César cultivava o ego e marchou para a sepultura, sob as honrarias que ficaram à sua borda, prosseguindo a sós conforme vivia. Jesus desdobrou o eu divino com que impregnou a humanidade e, ao ser posto na cruz, despojado de tudo, prosseguia de braços abertos, afagando todos que ainda o buscam. O ego humano deve ceder o seu lugar ao eu cósmico, fonte inesgotável de amor e paz. Não cesses de lutar, nem temas a réfrega. Ou seja, meus irmãos, é tudo isso que a gente estava falando, sempre sobre a reforma íntima, sempre sobre a nossa conduta. Um lado dentro de nós que às vezes busca tudo aquilo que é mais fácil, tudo aquilo que nos leva aos prazeres da materialidade, a falta de responsabilidade às vezes, para com a nossa família principalmente, para com aqueles que nos são mais próximos, pais, mães, filhos, e que muitas vezes nós lutamos dentro de nós mesmos, mas no fundo
aquela centelha divina que é colocada dentro de cada um de nós, sabe o que é certo e o que é errado, sabe o que devemos fazer e sabe qual desses caminhos é aquele que nos vai conduzir efetivamente à luz, à libertação, ao amor e à evolução. E assim, então, Senhor, nós vamos nesse momento pedindo que as águas que os nossos irmãos separaram com essa finalidade possam ser fluidificadas e abençoadas pelo plano maior. Que o elemento salutar possa ser ali colocado. Que nos ajude, Senhor, na nossa batalha diária. Que nos traga coragem, alegria e forças. Senhor, aqueles elementos que nós necessitamos para que possamos seguir a nossa jornada na Terra. E assim, meu Pai, nós também queremos contribuir através da caridade nas vibrações. Nós queremos contribuir com um mundo melhor, queremos doar algo de nós. E então a força do nosso pensamento e os nossos sentimentos, aquilo que nós temos de mais puro dentro de nós, que possa ser levado nesse momento aos 4 cantos do nosso planeta, para todos aqueles, Senhor, que sofrem, para todos aqueles que travam suas batalhas íntimas, Senhor, para todos aqueles que são vítimas da guerra e para todos aqueles que cometem crimes. Senhor, que aqueles que são criminosos aos olhos da terra e também aos olhos da espiritualidade, que eles possam ser tocados por Jesus nesse momento, que possa haver uma transformação. Senhor, que todos os homens sobre a terra, homens, mulheres, crianças, todas as pessoas, Senhor, possam ser inspiradas e tocadas pelo Espírito de nosso Senhor Jesus Cristo, e que isso faça com que seus olhos se abram para os verdadeiros princípios e leis de amor e de caridade de Deus. Senhor meu Pai, nós vibramos pela velhice desamparada, nós vibramos pelas crianças, principalmente aquelas que não têm lar, principalmente por aquelas que estão doentes, as que estão doentes e sem recursos. Meu Pai, aonde quer que haja um leito de dor, uma pessoa em sofrimento, nos hospitais, em lares, em residências de idosos, para todas as pessoas, meu Pai, jovens, adultos, que eles possam nesse momento serem atendidos pelas equipes do plano maior, aonde quer que haja sofrimento e dor, Senhor, que a espiritualidade possa até lá chegar. Vibramos pelo nosso ambiente de trabalho, pelos nossos amigos. Vibramos, meu Pai, pela nossa família, mas principalmente por aqueles que já se foram para a pátria espiritual, para que a saudade não se transforme em dor, tanto para os que se foram quanto para aqueles que aqui se encontram. Senhor, que Maria, Mãe Amantíssima, possa amenizar as dores de todas as mães que já perderam seus filhos, todos os pais que já perderam seus filhos. Senhor, meu Pai, nós vos rogamos e vibramos pelo CETRELV, que é a nossa casa de caridade, oração e trabalho, por toda a sua cúpula espiritual e protetora, por Dr. Adolfo Bezerra de Menezes, pelo nosso querido irmão Melo também. Vibramos, Senhor, pelas equipes espirituais, vibramos pelo mentor de cada um de nós e, finalmente, Senhor, vibramos por nós mesmos, para que possamos continuar sendo pequeninos servidores da seara do Mestre. E assim, meu Pai, nós vos agradecemos por mais essa oportunidade, desses momentos de reflexão, por esses momentos de estudo, por esses momentos de paz. Que o amor do nosso Senhor Jesus Cristo possa se espalhar nos nossos lares, entre os nossos amigos, parentes e familiares. Que essa quinta-feira seja abençoada, que essa noite seja iluminada e que possamos, Senhor, continuar a servir
com paz, amor, na seara do Cristo. E por tudo isso que nos dás, meu Pai, em cada dia do nosso viver, nós só temos muito a vos agradecer. E o fazemos novamente com o Pai Nosso. Mas pedimos que ele seja recebido, mas também espalhado como uma forma de bênção para todo o nosso planeta. Receba a nossa oração, Senhor. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal, porque vosso é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Eu desejo a todos um excelente final de semana, que aqueles que possam ir até o centro, nos encontramos lá para o passe, para as orações, para a palestra, e que na próxima semana estaremos aqui novamente com a graça de Deus e com a sua permissão. Um grande beijo no coração de todos e até a próxima.